Amém. E então estava dizendo, já tem uns dias que eu estou assim com o meu coração muito desejoso de trazer uma palavra sobre família para essa igreja, né? Nós temos em nós como igreja, eu creio que nas nossas raízes, no nosso gene, a questão de falarmos muito sobre sacerdócio, né? A gente carrega essa bandeira de falar sobre o sacerdócio do homem, o sacerdócio da mulher, do propósito da família, e isso sempre foi peso no nosso coração, sempre tem sido peso no nosso coração. Eu acho que a minha vida e da Luciana, desde que nós casamos, tem sido sempre ajudar casais, restaurar casamentos, né? Deus sempre nos usou para isso, e eu acredito que esse é o propósito de todas as coisas em Deus. Deus, Ele começou tudo com a família, e Ele vai terminar tudo com a família também. Então, lá no Éden, Deus já sonhava com todo esse propósito, com todo esse projeto, né? E parece que esses dias, assim, têm sido dias maus. Quando eu falo dias maus, eu digo que esses dias maus, eles não têm afligido só os nossos jovens, nossos adolescentes, mas têm afligido também muitos casamentos, né? Parece que os pais hoje têm mais dificuldade para criar os filhos. A gente ouve muita reclamação dos pais, o que fazer para criar um filho nesse tempo, como ganhar o coração do filho, como nortear o coração do filho. Querido, e todas as respostas estão aqui nessa palavra, né? Está tudo aqui, tem tudo aqui respondido para nós, e o que nós precisamos hoje de fato é entender tudo o que Deus tem para falar conosco aqui. Então queria que você abrisse seu coração e deixa Deus falar com você, deixa Deus ministrar, né, sobre sua vida. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmo, no capítulo 128. Esse capítulo, ele define muito o que Deus pensa e tem acerca de uma casa, né? O Salmo 128, ele estabelece para nós alguns princípios, e eu queria falar sobre eles com você. Hoje nós contemplamos no mundo inteiro um sistema, irmãos, que ele a cada dia, ele está sendo mais violento contra o sistema familiar. O que está se criando no mundo está se levantando com força para acabar com as famílias, né? E o Brasil não está fora disso, pelo contrário. Eu creio que a nação brasileira é uma das nações no mundo que mais tem sido atacada por esse instrumento do inferno. Irmãos, eu tenho viajado o mundo para muitos lugares. Eu estava no Equador, o profeta João e o Geraldo, o pastor Geraldo, e você não vê na televisão do Equador as coisas que você vê na Rede Globo, aqui nessas televisões do Brasil. Você não vê essa divulgação, você não vê essa massificação do homossexualismo, do pecado, dessa estrutura, você não vê isso para lá. Você vai no Nepal, você não tem isso, você vai na Índia, não tem isso, nem na Europa, que já está pervertida há muito mais tempo. As televisões da Espanha, as televisões de Portugal não têm as programações incentivando essas coisas que a Globo tem no Brasil. Eu vou colocar aqui, a mídia tem no Brasil. Então assim, nós estamos sendo muito mais atacados. Mas por quê? Porque existe uma promessa muito maior para a igreja brasileira. Desde que Satanás começou a ouvir falar do tamanho das promessas que Deus tem para a igreja do Brasil, a nossa nação tem sido assolada, mas assolada com força. Quanto mais se cresce as profecias, quanto mais se proclamam as profecias, mais a gente vê uma afronta com as coisas de Deus. É um absurdo, né? Nós contemplarmos hoje, ter que tolerarmos a mídia dizer que o melhor cantor do ano é um Pablo Vittar. Irmãos, não é por nada não, é desconsiderar muito a inteligência humana. Chega a ser tão ridículo, né? Ainda que o cara fosse 200 vezes melhor do que ele acha que ele é, ele não seria bom ainda, de tão ruim que ele é.
mas é um sistema que quer exaltar o pecado. E agora, nós como igreja, como quem carregamos promessas, nós temos que começar uma mudança lá na mesa das nossas casas. Nós temos que começar uma transformação dentro dos nossos lares. Nós temos que começar uma mudança assentado com os nossos filhos. Nós temos que começar uma mudança levantando nossas mãos dentro das nossas casas. Nós temos que começar uma mudança nos nossos joelhos. Porque senão, irmãos, isso tudo vai atacar a nossa casa. Essa semana alguém me mandou um vídeo, antes que eu adentre aqui nessa palavra, alguém me mandou um vídeo daquele JA. E aí a pessoa falou: pastor, como é que acontece isso? Esse menino, ele cresceu cantando para Jesus, ele estava no Raul Gil constantemente, desde os 6 anos de idade, e agora essa semana chegou num ápice de loucura tão grande, que ele decidiu fazer uma sessão de fotos de biquíni, porque agora assumiu ser mulher. E eu disse para ele, falei: calma meu filho, fica tranquilo, na verdade ele não conheceu Jesus, ele foi um produto do meio gospel. Infelizmente, pegaram uma criança de 6 anos, que tinha uma voz boa, que a mãe frequentava uma igreja evangélica, e fez dele um produto, e esse produto vendeu bastante, mas ninguém cuidou do coração daquela criança, ninguém cuidou do coração dele para dizer: meu filho, Satanás virá com força contra você, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Esse é o problema. Então não é, que pastor, as pessoas estão desviando do evangelho, não, o problema é que as pessoas não estão conhecendo o evangelho no momento que elas precisavam conhecer, elas não estão recebendo verdades na sua vida no momento que elas precisavam receber. E aí as crianças, uma criança como aquela, fazendo sucesso, os pais estão muito mais preocupados no quanto ele pode faturar indo no Raul Gil, do que propriamente tratar o coração dele, do que o programa do Raul Gil, ou as coisas que aconteceriam no dia a dia, poderia afetar a mente, a alma dele, como afetaram. Se tornou um menino frustrado, e hoje entrou numa paranoia, numa confusão, e se acha mulher. Sabe o que vai acontecer? Daqui a um tempo a ficha cai e fala: que loucura eu fiz, como a maioria. Por isso que a maioria deles se suicidam, por isso que a maioria tem problemas emocionais, vive intoxicado de remédio. Sabe por quê? Porque são almas que não foram cuidadas na infância. Então, nós precisamos guardar a nossa casa. Vamos entrar nesse texto, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Querido, esse texto, ele tem que ser um apontador do caminho que nós temos que tomar com a nossa família, porque aqui fala de 3 coisas, aqui fala de homens tementes, mulheres sábias e filhos com propósito. Há hoje uma competição que ela é toda fabricada, entenda isso, essa competição ela é fabricada no mundo. Desde que o movimento feminista surgiu, começou-se a trazer uma competição entre homem e mulher. Por quê? A melhor maneira que Satanás tem para destruir alguma coisa é trazendo uma concorrência ou uma divisão. Como é que Satanás quer destruir essa nação? Levantou no poder um partido comunista, alguém levantado do inferno, eu não preciso falar o nome, porque o sujeito tem 9 dedos, todo mundo sabe, né? Mas que trouxe dentro do Brasil qual espírito? Do pobre contra o rico, do branco contra o negro, do analfabeto com o estudado, porque a divisão, ela enfraquece. Esse é o espírito das trevas. O movimento feminista, ele veio produzir no mundo uma divisão, a divisão entre o homem e a mulher.
Porque ao invés de permitir que o homem entenda, que o homem compreenda o propósito da criação, aí os homens não olham mais a mulher com a possibilidade de serem ajudadoras idôneas, e nem mais as mulheres em busca de um homem sábio, mas sim uma mulher que olha para o homem como sendo concorrente dela, e ela quer buscar um homem que seja fragilizado em alguma área para que ele possa casar com ela, porque do contrário ela não tem interesse de casar. E da mesma forma, o homem, na insegurança que os homens têm hoje, eles buscam casamentos, geralmente com mulheres que possam ser auxiliadoras, mas na força dela dentro da fraqueza deles. E a auxiliadora da Bíblia não é essa. Esse é que é o problema. E aí, esse espírito de confusão, ele domina o mundo. E esse domínio que tem sido estabelecido no mundo, ele tem adentrado para dentro da igreja, aonde nós vamos acompanhar casais, nós vamos aconselhar casais, e o que nós mais ouvimos é isso mesmo. Homens que são frouxos, homens que são bananas, homens que não estão dirigindo suas casas, e mulheres que têm que reagir. Mulheres que têm que fazer alguma coisa, ou mulheres que aprenderam a mandar, por isso os homens são bananas. Eu sempre digo uma frase: Acabe não se levanta sozinho, Acabe só se levanta aonde Jezabel domina. Querido, não pense que é Acabe que fabrica Jezabel, aliás, não pense que é Jezabel que fabrica Acabe, é Acabe que fabrica Jezabel. Porque quando o homem abre mão do sacerdócio dele, quando o homem abre mão daquilo que ele foi chamado para ser e viver, automaticamente a mulher tem a sensação de que ela precisa ocupar esse espaço. Hoje, conversando com Josué, as turmas de medicina é mais ou menos 80% mulher, quase, né, Josué? É mais ou menos. É isso, Gustavo? É qualquer turma que você pegar. Por quê? Porque as mulheres, elas têm muito menos preguiça do que os homens hoje. As mulheres têm muito mais disposição, as mulheres têm muito mais vontade. Mas tudo isso por causa de um movimento que o próprio mundo tem, um sistema que Satanás tem proporcionado ao mundo. Quando Isaías profetizava que 7 mulheres dependiam de um homem, ele ainda fala que naquele momento elas queriam o quê? Somente o sobrenome. Tal era a crise que elas estariam. Por quê? Elas diziam o seguinte: nós temos domínio, nós temos força, nós mandamos em tudo, nós queremos só um sobrenome para falar que temos um marido. Querido, é para isso que nós estamos caminhando, por causa da fragilidade dos homens. E hoje eu quero chegar num lugar com você, que está aqui hoje, meu irmão que é homem, para que você assuma o seu sacerdócio. E para você que é mulher, poder olhar para o seu marido e falar: diante do que eu ouvi, você não espera em mim mais não, eu hoje sou a sua auxiliadora. E você possa entrar num lugar de proteção, debaixo da vida do seu esposo. Querido, isso aqui é tão sério, esse princípio que eu estou citando para você, porque ali quando Salomão fala em Provérbios 14:1, ele fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Ele fala de uma mulher que tem a sabedoria para levantar o marido. A sabedoria da mulher não é para que ela domine a casa, mas é a sabedoria da mulher para que ela levante o sacerdócio do esposo, né? Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, porque a Luciana em tudo, ela é a minha maior motivadora, em tudo. Qualquer momento, qualquer situação, a Luciana sempre olha para mim e diz: vamos que vai dar certo. A situação pode estar difícil, que ela fala assim: não, vai funcionar. Eu nunca vi a Luciana em algum momento virar e talvez tentar me desanimar mais de qualquer coisa. Pelo contrário, coisas que talvez até eu estou achando que está difícil, ela olha e fala: não, vai que vai dar, esse negócio vai dar certo. Irmãos, isso é uma sabedoria, sabe, você poder olhar para o seu esposo e dizer: olha, vai que você consegue, vai que Deus está com você, vai que eu estarei orando por você, vai que eu te abençoarei. Um homem que ouve isso, ele se sente encorajado para qualquer coisa. Então quando Salomão fala desse homem, ele fala: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele fala de alguém que tem um propósito no coração. O evangelho, ele não é algo para você
querido que está aqui hoje, você que é casado, você que é marido, você que é esposa, você que é jovem, amanhã vai se casar, vai ter a sua família, eu quero dizer uma coisa para você, o Evangelho não é para você viver de modo individual, o Evangelho é para viver-se como corpo. A partir do momento que você é casado, aí ele é mais forte ainda, porque é para viver como uma só carne. Esse que é o ponto crucial do Evangelho que nós precisamos entender. A Luciana, ela não é minha concorrente, ela é minha metade. A Luciana não é alguém que está remando para outro lado, eu estou remando para um, ela está para o outro. Não, nós dois estamos remando para o mesmo lado. Querido, tem casamento que é igual o PT nessa nação, é igualzinho. Tem gente que quer afundar o barco, ele acha que se afundar o barco os dois não morrem afogados. O PT é desse jeitinho, ele acha que afundando o Brasil, causando problemas nessa nação, a Rede Globo, causando problema nessa nação, eles acham que vai atrapalhar o presidente. Não, eles estão atrapalhando uma nação, eles estão atrapalhando uma nação inteira. Querido, ore por essa nação. Eu sempre estou dizendo uma coisa, essas eleições não é política. Essas eleições, ela é muito mais do que política. É uma luta do bem contra o mal. É uma luta do bem contra o mal. Porque dessa vez, antigamente as coisas eram ocultas, escondidas, né? O PT, quando veio a primeira vez, era disfarçadamente comunista, por baixo do pano. Quando chegava nos palanques, negava, falava, não, estão dizendo que nós somos comunistas, não, a gente tem um lado socialista, mas agora não. A ponto de essa semana, no encontro, eles tocarem um hino internacional socialista. Aquele hino, ele é completamente contra o propósito e a vontade de Deus. Aquele hino foi um sinal da esquerda brasileira dizendo o seguinte, nós vamos tomar o poder e nós vamos mudar tudo. Eu garanto uma coisa para você, se Satanás der conta de colocar a esquerda no poder, em 4 anos, eles vão fazer com a igreja brasileira o que muitos países estão fazendo. Mudando a Constituição para alterar toda a vida da igreja, limitando a ação da igreja. Por quê? Porque tudo isso é o que Satanás quer, porque fazendo isso ele acaba com a família. Todo sistema socialista comunista é para destruir os princípios familiares. Eu não consigo entender um cristão que se diz cristão, porque para mim não é, que diz apoiar ou votar num partido de esquerda. Não consigo. Se você está aqui dentro e você vota num partido de esquerda, ou você vota num candidato de esquerda, você não entendeu o Evangelho. Pode sentar comigo que eu te ensino a Bíblia. Tá? Eu tenho prazer de te ensinar, porque para mim você não conheceu Bíblia. E nós precisamos começar isso dentro da nossa casa. Precisamos começar a aplicar esses conceitos dentro do nosso lar. Voltando para o que nós estávamos falando. Deixa eu ler um texto com você aqui em Provérbios 20, para me trazer algo para o seu coração. Já que eu estou falando dessa situação do homem, dessa condição do homem temente no casamento, né? Porque eu quero falar desses 3 pilares, o homem temente, a mulher sábia e os filhos com propósito. Porque tudo começa no temor do homem, tudo. Não adianta, tem mulheres que elas ficam labutando pelos seus casamentos e pelo Evangelho nos seus lares. Mas eu quero dizer uma coisa, se isso não for uma ação, uma atitude do coração do homem, isso nunca muda. A mulher pode sim, com a oração dela, conseguir trazer o marido para um lugar, mas para um lugar onde ele precise funcionar no Senhor, entrar no lugar de temor para que isso aconteça. Olha aqui o que Salomão fala no livro de Provérbios, no capítulo 20. Acompanhe comigo. Provérbios 20, olha aqui o verso 5. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? O justo anda na sua integridade, e felizes lhe são os filhos depois dele. Eu gosto muito desses 3 versículos, querido, porque isso aqui é para ensinar-nos a sondar o nosso coração. Ele fala que, como água profunda são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los.
Se eu te perguntasse hoje quais são os seus propósitos, ou quais são os propósitos do seu coração, acerca da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, da sua família, será que você conseguiria transmitir para mim quais são esses propósitos? Ou talvez você diria assim: pastor, sabe que eu nem tenho pensado nisso, porque eu creio que isso é a maioria dos homens. Será que você tem tentado descobrir na profundeza do seu coração se você de fato tem um propósito em Deus? É tão curioso porque ele fala assim: muitos proclamam a própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Sabe por quê, querido? A benignidade é um reconhecimento humano, a fidelidade é um reconhecimento do céu. É por isso que Salomão fala isso. Salomão fala: olha, tem muita gente que proclama a sua própria bondade, a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, o homem que é fiel aos propósitos eternos, quem o achará? Será que hoje Deus pode encontrar em você, homem, pai de família, maridos que estão nesse ambiente, essa fidelidade de propósito no seu coração? Será que o que você tem vivido hoje, você tem prezado pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos e por essa geração? A maioria dos jovens que nós vamos conversar hoje, adolescentes, são jovens e adolescentes que eles não têm um mínimo de conceito de um propósito que talvez foi gerado no coração deles para algo para frente. Vivem um dia após o outro. Meus filhos, desde pequeno, eu digo para eles: olha, vocês nasceram para amar e servir a Deus. Eles ouvem isso desde pequeno. Se não amar e servir a Deus, é porque não quer amar e servir a Deus. Porque desde pequeno ouve que a verdade do coração deles é essa. A verdade para a vida deles é essa. Todas as vezes que vou falar de casamento, eu falo com eles: sejam um marido para a esposa de vocês, como eu sou com sua mãe. E eu digo para eles: case com uma mulher parecida com a sua mãe, porque eu e a mãe deles temos que ser exemplo para eles. Isso é desafiador? Sim. Querido, mas ao mesmo tempo é bom e saudável para mim e para ela, porque nós temos uma responsabilidade maior. Não somente a igreja, não somente como pastores, mas nós temos a nossa casa, nós temos os nossos filhos nos assistindo. Amanhã teremos os nossos netos, se Jesus não voltar. E aí? É disso que a Bíblia está falando. Quando Salomão fala em Provérbios 20, dessa questão da profundeza das águas, como água profunda, assim é o coração, o propósito do coração do homem, porque Salomão está dizendo: olha, é difícil você conseguir descortinar tudo que está lá dentro, e você entender o que de fato você está fazendo, o que você precisa fazer. Esses dias atrás, aconselhando um irmão, sobre essa questão de casamento, e ele falando algumas coisas acerca do casamento, e ele me trouxe uma reclamação. E eu falei para ele, você já sondou seu coração para saber se isso provém da sua esposa? Talvez isso provém de você mesmo. E aí, no meio da conversa, a gente conversando, chegou no final e falou: pastor, sabe que o problema não é lá, é aqui. Eu falei: mas você sabe por que a gente consegue definir essas coisas? Porque a gente tem muita facilidade, como o próprio Jesus disse, de ver o cisco no olho do irmão. Sondar e sondar as profundezas do coração é fazer o que Jesus está falando. Ao invés de ver o cisco no olho do seu irmão, olha a trava que está no seu. Porque a trava que está no seu é a profundeza do seu íntimo. A profundeza é o que está escondido onde... a trava é o que está escondido onde você não está conseguindo enxergar. Querido, e como isso muda os relacionamentos? Um casamento, enquanto o homem ficar olhando para o problema da mulher, ele vai perder o foco do que o problema dele é ser temente a Deus, porque temente a Deus, ele começa o caminho de todas as coisas. Salomão diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por isso que a Bíblia, quando vai nominar o homem de bem, ela fala: o homem que teme ao Senhor. Ou seja, o homem que teme ao Senhor é o homem que entrou num caminho do conhecimento, da sabedoria, da revelação de coisas eternas.
Então, eu não posso pensar que é no embate que eu vou resolver o problema, eu não posso pensar que é na altura da voz que nós vamos resolver o problema. Não! É naquilo que eu temo, naquilo que eu carrego, naquilo que eu reconheço de Deus, naquilo que eu consigo sondar o íntimo do meu coração e falar: opa, aqui tem algo que precisa ser mudado, aqui tem algo que precisa ser transformado. Quando Jacó, eu falo muito sobre esse texto, aqui ó, abra sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 37, quando Jacó teve esse sonho, né? Quando José tem esse sonho e conta para Jacó, né? Fala assim, verso 5, vamos ler do 5 para frente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve esse sonho que tive. Estávamos no campo atando feixes, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram ao seu irmão: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? Com isso tanto mais odiava por causa do seu sonho e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Querido, olha para mim um instante. Na verdade, o sonho que José teve e conta para Jacó era nada mais, nada menos do que Deus fazendo as separações no processo familiar. Tanto que logo depois, Jacó, ele reconhece e fala assim: acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos prostraremos perante ti? Porque o próprio Jacó entendia: eu sou o sol nesse sonho, sua mãe é a lua e seus irmãos as estrelas. Agora, irmãos, isso aqui não é só uma história, isso aqui é uma verdade absoluta. Toda vez que eu sento com algum homem para conversar com eles sobre casamento, eu falo: entenda que nesse processo você é o sol. Por que o sol? Querido, o sol, ele tem uma estabilidade eterna. Do jeito que ele foi, ele é e ele o será. Ele tem um processo estável. A lua, ela não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Por isso que nesse processo, quando José sonha, ele sonha que o pai e a mãe, o sol e a lua, se inclinavam perante ele. Agora uma coisa curiosa, assim como a lua tem suas estações, a mulher também tem suas estações. Por que que a Bíblia, ela chama, lá no livro de 1 Pedro, Pedro fala que a mulher é a parte mais frágil, justamente por causa das emoções. Ah, querido, se a mulher tivesse a estabilidade que o homem tem, nós estávamos enrolados. Ela já tinha dominado o mundo inteirinho. Quando eu falo estabilidade emocional, porque a mulher, ela depende muito do ciclo menstrual, né? É o ciclo menstrual que vai governar tudo o que ela vai viver. É a testosterona, tudo, a progesterona e tudo mais. É isso que vai determinar. Uma semana ela está feliz com tudo, na outra semana você pergunta: está tomando café? Ela nem leite. É desse jeito. Se na sua casa acontece, não assusta não, só muda o CPF, não tem nada demais, não é problema. Mas é justamente, vocês sabiam, deixa eu dar um número para vocês, dos problemas no mundo inteiro relacionados à depressão e ansiedade, 71,3% são mulheres? Vocês sabiam disso? Sim, 71,3% dos casos são mulheres. Por quê? Querido, justamente por isso, porque a mulher é mais vulnerável, por causa dos momentos dos altos e baixos. E é justamente por isso que Deus fez a mulher como ajudadora idônea, mas Ele deu para o homem o poder de exercer a autoridade na família. Por isso que José, quando sonha, ele sonha com o pai como o sol, por causa da estabilidade. Irmãos, esse é um princípio
que Ele tem que governar a nossa vida como homens, nós temos que ter a mesma estabilidade. Eu estava conversando com os pastores numa reunião essa semana, eu cheguei a comentar sobre isso. Eu falei que tempos difíceis nós estamos vivendo, porque nós estamos vivendo um tempo onde muitos homens, eles parecem que estão perdendo essa essência, e são homens que eles estão parecendo mulheres nos seus sentimentos, eles são instáveis. Pastor, então quer dizer que a gente não tem o direito nem de ter um dia mau? Sim, querido, mas nos seus propósitos com Deus, não. Naquilo que Deus te chamou para ser, não. No seu processo de cabeça da sua família, não. Ou seja, são coisas da sua vida que não aceita instabilidade. O governo da sua casa não aceita instabilidade. Eu acho tão curioso essas coisas, irmãos, a mulher querer, sabe assim, competir com o homem. Eu estou achando bom demais essas coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? A melhor jogadora de vôlei dos Estados Unidos hoje é um homem que mudou de sexo. O dia que eu vi aquilo, eu falei, toma, feminista. E amanhã vai ser assim no basquete, amanhã vai ser isso no atletismo, amanhã vai ser em todos os lugares. Por quê? Porque o homem, Deus criou ele diferentemente da mulher e ponto final. E se você hoje está aqui com o espírito feminista, talvez rebatendo o que eu estou falando, eu quero dizer para você, você está em pecado, você vai para o inferno. Porque Deus criou o homem dessa maneira e Deus criou a mulher assim, ponto final. Você não vai mudar o processo. Você não nasceu para concorrer com o homem, você que é mulher. Você nasceu para ser uma auxiliadora idônea. A minha esposa não é menor do que eu sou cabeça da minha casa, mas ela é minha auxiliadora e ela tem o mesmo valor que eu, 50%, aliás, não, a minha mulher é 90% do meu chamado, do meu ministério, ela tem muito mais valor do que eu, e Deus me põe como cabeça. Está vendo o tanto que Deus é bom? Uma mulher que não entende isso, ela é tão tola, mas tão tola, que ela não tem um adversário. Ela tem uma cobertura sobre ela, ela tem uma proteção. Sabe, mulher que entende essas coisas, ela fala, como é bom saber que eu tenho proteção sobre mim. Como é bom saber que eu tenho cobertura sobre a minha vida. Mas enquanto esse pensamento vem, ela tira do homem o lugar que foi concedido ao homem, e aí não tem um governo sobre a casa, não tem uma direção na casa. Porque quando o homem falha, eu estou falando assim, eu estou mais focado nessa questão do homem, porque quando o homem falha, querido, todas as coisas vão dar errado. É tão curioso, você vai ver o primeiro casamento que Deus faz, cria Adão e Eva. E Deus, depois de criá-los, fala assim, olha, vocês fiquem à vontade, o Éden é todo para vocês, aqui tem tudo de bom, está tudo plantado, tudo cheio de fruto, só tem uma única árvore, que vocês não podem comer dela. Por que que Deus fez isso? Tem gente que fala, pastor, então era muito simples, Deus não podia ter colocado essa árvore no Éden, mas se ele não tivesse colocado a árvore no Éden, aí era melhor ele ter feito robô chipado, que aí era do jeito que ele queria. Mas como ele deu um livre-arbítrio, ele tinha que ter algo para o homem decidir. Então ele pôs uma árvore no Éden, para que o homem tivesse sua própria decisão. Querido, o pecado quando afronta você, na verdade, é a árvore do Éden chegando próximo. Você tem a liberdade de escolher, ou o que Deus falou, ou o pecado que está chegando, ou a árvore que está sendo oferecida a você. Eu até brinco, os dois andavam pelo Éden, mas eu acho que Adão, ele só não comeu do fruto antes porque não viu, a mulher que achou primeiro, porque o homem não encontra nada, né? As irmãs concordam comigo? Ah, irmão, se Adão soubesse encontrar as coisas igual a Eva, ele tinha comido o fruto antes. A Luciana, eu ando com ela, né? Depois que você passou, ela falou, você viu aquele chapéu bonito aí na loja? Eu falo, que chapéu? Estou dirigindo. Mulher, ela anda assim, ó. Homem não, homem é igual o cavalo em carroça, é uma tapa aqui, ó. Mas como Eva descobriu, e Adão não viu, Adão com certeza não sabia nem onde é que estava essa árvore. Eva deve ter falado, não, já tinha passado muitas vezes ali e visto ela. Você é bobo, Adão. Mulher é assim. Aí Eva pega do fruto, a Bíblia diz que ela comeu e deu para o marido. Querido, naquela hora,
o sacerdócio de Adão já estava caído. Por quê? Ele não tinha um governo sobre Eva. Porque se ele tivesse o governo, ele teria dito, eu não comerei. E aí Deus não tiraria Eva do Éden por causa de Adão, porque Adão era o cabeça. E Deus talvez até dissesse, Eva, você vai pagar um precinho por isso aqui. Mas o que a Bíblia diz? Que Adão também comeu do fruto. O comeu do fruto que a Bíblia diz acerca de Adão o sacerdócio de Adão estava caído. Porque o homem que não tem a capacidade de alinhar o coração da mulher com os propósitos de Deus, é porque o sacerdócio dele está caído. O coração de Eva estava desviado quando ela comeu do fruto, mas o de Adão ainda não. Só que o problema é que Adão não tinha uma palavra para Eva. Esse é o ponto crucial da maioria dos problemas dos casamentos. É quando o marido não tem uma palavra para dentro de casa, quando o marido não tem uma palavra para a esposa, quando o marido não tem uma palavra para os filhos, quando o marido não tem uma direção clara para a casa dele. Por quê? Porque o sacerdócio está caído, e vai viver uma luta constante, porque não tem um domínio espiritual. Se não tem um domínio espiritual, todas as coisas vão ser resolvidas no braço, e no braço é uma disputa. É o marido querendo ser mais forte, a esposa querendo ser mais forte, é uma casa dividida. E a Bíblia diz que uma casa dividida não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Querido, se você, no seu casamento, você e sua esposa estão brigando sempre, eu quero dizer uma coisa para você, vocês estão na beira do abismo. Porque uma casa dividida, ela não tem poder de suportar as coisas. Ela não vai aguentar a pressão. Isso está na Bíblia, Jesus já tinha decretado. Mas, então, lá no Éden, quando Deus cria o homem, Deus tinha um propósito. No capítulo 2, se você ler Gênesis capítulo 2, e Deus cria os dois para ser o quê? Uma só carne. Era um propósito de unidade. Querido, o casamento é unidade e unanimidade junto, viu? Você pode ter certeza. Não é só unidade não, é unidade e unanimidade. Os dois têm que ter o mesmo pensamento, os dois têm que ter o mesmo propósito, o mesmo objetivo, têm que pensar do mesmo jeito, serem unânimes. Vamos comigo aqui em Gênesis, deixa eu te mostrar esse texto, porque é melhor para você entender. Olha aqui, Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Olha para mim um instante, deixa eu trazer uma coisa para você, mulher que está aqui nessa noite. A palavra auxiliadora aqui, a raiz dela, no hebraico, é escora, suporte. Sabia disso? Quando Deus faz Eva, Ele estava dizendo, Adão, eu vou te dar alguém que vai te ajudar a manter você de pé. Eu vou te dar alguém que vai suportar você. Olha que coisa extraordinária. Quando você vê aqui, olha aqui o verso 24. Vai aí. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. A primeira proposta é a mulher ser o quê? Um suporte. Um suporte. De alguma maneira suportar o homem de pé. E o segundo, ser um com ele. Pastor, deixa eu entender bem esse processo. Querido, sabe o que é ser suporte? É talvez você conseguir trazer o seu marido para o lugar onde ele não está entendendo as coisas. Eu sempre digo para as mulheres, quando o seu marido não fizer algo, não tente fazer, porque se você fizer, você faz dele um acabe. Chame ele com muito amor e fala assim, querido, faz isso aqui para mim. E deixa ele fazer. Pastor, mas às vezes eu falo 3, 4 vezes, não tem problema não, querida. Fale 15, 20, 50, mas espere o dia que ele faça. Espere. Porque a vergonha dele diante de Deus não é sua. Você é um suporte. Você não é a autora do processo. O problema é esse.
A mulher, como ela tem um campo visual maior, ela vê as necessidades com mais facilidade. Ela contempla as necessidades com muito mais facilidade, né? Eu sempre brinco isso. O homem, ele tem a visão em linha reta. A mulher está conversando com um aqui, ouvindo o que a outra está falando, vendo a que está passando de cá e percebendo a sombra que está cruzando aqui, ó, de boa. E ela te conta o que a outra estava falando lá atrás ainda, sem problema. Homem, ele está olhando para cá, ele não está vendo quem está passando de cá, ele não está ouvindo quem está falando daqui. Por isso que fala que mulher faz 4 coisas ao mesmo tempo, né? Está aí a explicação. Então, com isso, faz com que ela enxergue as necessidades muito mais do que os homens. Agora, você sendo o suporte da vida do seu esposo, você precisa auxiliá-lo para que ele compreenda as necessidades, para que ele entenda, para que ele alcance esse lugar. Pastor, mas se a Bíblia diz que eu sou uma só carne, eu posso fazer também. Só que você não pode fazer aquilo que ele tem que fazer. Porque se você fizer o que ele tem que fazer, você se torna uma Jezabel no casamento e você faz dele um Acabe. Porque Jezabel sempre quer governar sobre Acabe. E é um processo natural. Quando a mulher começa a fazer as coisas e o marido não faz, ele começa a se acomodar com aquilo. Ele sabe que tem quem faça, né? Esses dias atrás eu virei para o irmão e falei: você está proibida de resolver esses problemas. Esse problema não te pertence, isso não é seu. Ué. Porque senão, irmãos, nós estragamos o processo natural de Deus. Deus fez algo para nós vivermos. Então, esse processo de Gênesis, ele é o começo de todas as coisas. Ele é o norteador de tudo, né? Eu estava falando dessa questão que eu conversei com os pastores sobre homens castrados, né? Eu vou usar essa palavra aqui, eu não gosto, eu acho ela muito pesada. Mas são homens castrados do seu sacerdócio. Irmãos, pior do que um homem castrado fisicamente é um homem que tem um sacerdócio castrado. Eu falo para você com toda certeza. O dano é muito maior. Porque um homem que não tem a certeza do seu sacerdócio, a direção do seu sacerdócio, o governo do seu sacerdócio, é um homem castrado espiritualmente. Porque ele deixa de ser homem. Ele deixa de exercer aquilo que Deus chamou para fazê-lo. E nesse tempo que nós vivemos, né, de tanto feminismo, de tanto bater nessa tecla, eu até ligo muito com o que aconteceu lá com as mulheres egípcias, né? Quando o faraó dá uma palavra para as mulheres egípcias. Vamos aqui comigo, vamos lá. Êxodo capítulo 1, olha aqui, ó. Êxodo capítulo 1, a partir do verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Irmãos, a estratégia do diabo continua sendo a mesma: mata os homens que você elimina o propósito. Continua sendo a mesma. Por isso que eu falo, um homem que é morto espiritualmente, ele é castrado no sacerdócio dele e acabou o propósito da vida dele. O que o movimento feminista faz é o mesmo que as parteiras egípcias faziam. Era tirar a vida dos homens, tirar o propósito dos homens. Olha o quanto isso é violento, irmãos, com o propósito da criação. Entenda isso. Um homem que adentra no homossexualismo, ele sai da condição de um ser ativo para ser passivo, coisa que na criação Deus nunca fez o homem para ser, foi passivo. Ele sempre fez o homem para ser ativo. Sim? Concorda comigo? Ou seja, já quebrou todo o propósito. Uma mulher, quando entra no homossexualismo, ela vai ter que dominar sobre outra. Então ela vai ter que deixar de ser do processo passivo, que ela estaria dentro do casamento, para ser ativo. Ela já mudou o processo da criação. Então o homossexualismo, ele vira todas as duas chaves. Por isso que eu digo sempre, o homossexualismo, ele é o maior pecado dentro da história da criação. Ele é o pior de todos os pecados.
Porque quando Deus criou o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, Deus cria dentro de um padrão definido. O homem para ser homem, a mulher para ser mulher. Quando o homem se transforma em mulher, ele está quebrando uma palavra na criação, que é uma palavra eterna. E quando uma mulher deixa de ser mulher para se tornar homem, ela está fazendo o mesmo. Então, esse princípio, irmãos, ele não é só natural, esse princípio ele é espiritual. Por isso que tem muitos homens que não conseguem exercer o sacerdócio dentro de suas casas, o domínio daquilo que Deus entregou. Irmãos, quando eu falo de sacerdócio, é muito mais de você, do que você achar, eu mando na minha casa, não é isso. Eu domino o espiritual do meu lar. Esse é o segredo. Eu domino as coisas espirituais da minha casa. Não, pastor, na minha casa quem manda sou eu, mas está tudo bagunçado. Então, que adianta mandar assim? Na minha casa eu sou o macho da minha casa. Querido, não adianta você ser macho se você não for sacerdote. Agora, se você disser eu sou sacerdote da minha casa, aí eu te garanto que você é o macho também. Porque nem todo macho é sacerdote, mas todo sacerdote é o macho. Concorda? É assim, irmãos, é simples de definir. Né? Então, por quê? Porque foi uma linha que Deus traçou, Deus estabeleceu esse princípio, e é curioso como Deus fica de olho, sabe, nesse comportamento do ser humano, desde a criação. Desde a criação, Deus olha para o homem numa expectativa de que cada um cumpra o seu papel. Eu gosto muito daquela passagem ali, onde Moisés está subindo com Zípora, né? E aí Deus tinha dado uma palavra para Moisés, falou, olha, sobe a Faraó e sentencia a casa de Faraó e fala para ele que eu vou matar todo o primogênito se ele não deixar meu povo sair. E Moisés sobe, só que dá no meio do caminho, a Bíblia diz que Deus encontrou Moisés e quis matar ele. Mas como assim? Moisés estava cumprindo um propósito em Deus, e Deus queria matá-lo? Sim. Porque ele estava subindo como um homem corajoso, mas não estava subindo como sacerdote da casa dele. Porque a Bíblia diz que Zípora pegou o menino, cortou o prepúcio dele, jogou em Moisés e disse, você é para mim um homem sanguinário. Naquela hora ela estava dizendo, você não cumpriu a sua parte, eu como mulher não podia circuncidar nosso filho, mas estou fazendo para você não morrer. Olha o quanto isso é sério. Moisés não tinha medo, era um cara valente, era um cara que tinha disposição, estava indo cumprir um chamado, obedecendo a Deus, ou seja, era um cara que aos nossos olhos, nota 10, top, homem de Deus, Deus falou, está obedecendo, querido, mas a casa dele estava desorganizada. Se não fosse a mulher ter tido o entendimento do que Deus estava fazendo, Deus tinha matado Moisés. Para você ver o quanto vale muito mais o seu sacerdócio do que a sua macheza. Concorda comigo? Então, essas coisas, quando nós contemplamos a Bíblia, irmãos, isso tem que mexer conosco, né? Quando, aquela passagem ali de 1 Samuel, quando Deus se levanta contra Saul, a Bíblia fala assim, Samuel, pega um chifre, enche de azeite, e vai até a casa de Jessé o belemita, porque eu me provi de um rei entre os seus filhos. Naquela hora, querido, Deus não estava aprovando Davi, simplesmente, mas Deus estava aprovando Jessé. Dizendo assim, Jessé treinou a casa dele, como homens que entendem um propósito. Então, eu estou precisando de um rei, vai lá que lá tem. Guarde isso com você. Uma coisa que me chama a atenção é que Samuel não foi no campo ungir Davi. Virou para Jessé e falou assim, chama ele aqui. Sabe por quê? Porque naquela hora Samuel estava dizendo para Jessé, Jessé, eu vou ungir ele dentro da sua casa, porque a autoridade aqui é sua. Se eu ungir no campo, eu unjo distante do reconhecimento daquilo que tem pesado sobre o coração dele. Forte, né? Traz ele do campo, aqui dentro da sua casa, porque se ele tem que receber um óleo, é dentro da sua casa, porque o entendimento sacerdotal que ele recebeu foi seu. Querido, isso é o papel da nossa casa.
Isso é o nosso papel como homem. Eu olho para os meus filhos, eu sempre falo, Deus tem uma expectativa na vida do Gabriel, Deus tem uma expectativa na vida do Josué, Deus tem uma expectativa na vida do Eliseu. Porque foi o que Deus mandou plantar no coração deles, foi o que Deus mandou semear dentro deles. Porque a minha casa é uma casa sacerdotal. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa proposta. Olha que curioso, vamos lá nesse texto, deixa eu te mostrar, porque pelo menos você vai poder entender algumas coisas. Vamos aqui em 1 Samuel 16. Olha aqui que coisa interessante. Quando Samuel vai obedecer a proposta, né? 1 Samuel capítulo 16, olha a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Agora, olha, vai aqui comigo, verso 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Eu estava estudando essa expressão. Quando o profeta assentava à mesa, ele estava dizendo: o meu propósito está cumprido. Enquanto ele não sentava, ele ainda estava anunciando o céu para aquela casa. Então ele falou: manda chamar ele, e nós não nos assentaremos. Agora, presta atenção nisso aqui, ó. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência. Irmãos, isso aqui é para quebrar essa historinha de falar assim: não, Davi era pequenininho, franzininho, feinho. Não era não, viu? Não era assim não. Davi era um cara tipado. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu aonde? No meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Sabe por quê? Ali era um sinal para aquela casa. Os irmãos à roda era dizendo assim: Jessé, esse é o sinal de tudo que você fez, de tudo que você estabeleceu. Então, queridos, meu tempo aqui está estourando, eu estou falando ainda para os homens, viu? Quero falar para as mulheres ainda. De tudo o que nós precisamos viver, nós precisamos entender o sacerdócio que Deus tem para nós dentro da nossa casa. Homens, sonda seu coração, sonda as profundezas das suas motivações. Eu quero dizer uma coisa para você: se tem alguma coisa no seu coração ou na sua alma que a sua esposa não saiba, em nome de Jesus, saia desse lugar nessa noite. Chegue para sua esposa e confesse as suas debilidades e as suas fraquezas. Porque se ela é uma carne, se ela é uma só carne com você, você não está mentindo para ela, você está mentindo para você mesmo. Viu? Todos os homens que conversam comigo, todos os pastores que caminham comigo, eu sempre falo a mesma coisa para eles: se tem uma debilidade na sua alma, a primeira pessoa que precisa saber é a sua esposa. Amém, pastores? Eu sempre falo isso para vocês, sempre digo isso. Sabe por quê? Porque ela é a sua auxiliadora. Tem gente que fala assim: pastor, mas se eu fizer isso, minha esposa pede divórcio. Eu falo: ela pede o divórcio enquanto ela achar que você está contando, para que desperte o ciúme nela. Mas o dia que ela vê que você está contando a sua debilidade, para que ela ore por você, porque você ama ela, ela vai olhar e dizer: eu tenho um homem de Deus junto comigo. Essa é a diferença. O problema é a maneira como nós tratamos o relacionamento e o casamento. Tem maridos que a mulher não sabe nada do que passa no coração dele. Tem maridos que a mulher não sabe nada do que ele pensa, porque a vida dele é oculta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é oculta da sua esposa, é oculta até de você mesmo. Porque tudo isso são as profundezas do seu coração, né? São as profundezas do seu interior, dos propósitos do seu coração. E aí você não sabe entender as coisas que acontecem lá dentro.
Deixa eu virar minha metralhadora um pouquinho para as irmãs aqui, né? Os homens já estão quase, os homens já estão quase tirando o microfone da minha mão, né? Os homens já estão quase falando, pastor, dá um microfone aí, por favor. Devolve aqui, né? Por quê? Porque tem dois lados dessa história. Querido, uma das coisas que a gente mais vê também são mulheres tolas, né? São mulheres tolas que elas querem confrontar o marido, querem afrontar o marido, querem desafiar o marido. Enquanto você tem esse espírito, Satanás governa na sua casa. Todas as vezes que você tenta confrontar o seu marido, desafiar ele em alguma área, Satanás está governando a sua casa, porque Deus não te concedeu esse lugar. É tão interessante essa expressão aqui, voltando lá no Salmo 128, né? Quando ele fala, tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. O judeu, ele vê a videira como um dos frutos mais sensuais, exóticos, atrativos e formoso. Por isso que ele colocou isso aqui. Ou seja, porque a esposa, ela traz paz no ambiente. A esposa, ela tem a capacidade de trazer um equilíbrio. É tão impressionante, o salmista vai compor o salmo, acho que é 133, ele fala assim, e Deus fez o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Sabe por quê? Porque as batalhas, o corre-corre, as coisas, acontecem de dia. A noite ela é feita para descanso. Por isso que a Bíblia diz que a lua governa a noite, ou seja, a mulher tem governo sobre o descanso. A mulher tem governo sobre como trazer o homem para o ambiente de descanso. A mulher tem o domínio de fazer isso com o homem. E o homem não, é sobre o dia, é o sol. O sol governa sobre o dia. É disso que o homem tem governo. O homem tem governo é sobre desafios. Escuta essa, já que agora eu mirei a metralhadora para as mulheres, né? Nessa competição, recentemente agora eu estava vendo algumas coisas sobre essa disputa homem e mulher. E aí renasceu lá atrás aquela questão de poucas mulheres na aviação civil, né? Então era muito questionado nos testes psicológicos, as mulheres tinham muita dificuldade dentro da pilotagem, principalmente nos momentos de estresse, nas cabines de simulação. As mulheres tinham muita dificuldade. Depois foi se levantando mulheres que conseguiram fazer algumas coisas. E aí depois começou a se levantar a questão das mulheres dentro da Fórmula 1. Não, é porque não tem patrocínio, não dá espaço e tal. Experimentaram pôr a mulher dentro da Fórmula 1. Não dá conta. Se tinha 22 carros, ela ficava em 21º, 22º. Por quê? É um esporte violento, duro. Aonde um carro de Fórmula 1, numa curva que ele faz a 290, 280 quilômetros, a força G no pescoço é tão grande que uma pessoa comum, que não tem treinamento de pescoço como nós, é perigoso quebrar o pescoço. É assim. A mulher não tem essa capacidade, o homem tem. Mas isso é para mostrar que Deus fez completamente diferente a estrutura de tudo. Então por isso que não pode ter a competição. Não é justo, um homem quer competir com a mulher, tanto que existe a lei Maria da Penha. Então já que é igual, eu vou criar uma do João da Penha também. Ué, vamos igualar, vamos mesmo, os homens aqui, vamos levantar a lei Zé da Penha? Vamos levantar a lei Zé da Penha, viu mulheres? Nós agora vamos entrar no negócio. Irmãos, que burrice é essa? Né? Mas por quê? Porque Deus já fez uma estrutura diferente. A mulher não suporta ir no tete a tete com o homem. Deus faz tudo diferente, porque Deus colocou cada um no seu lugar. Quando o apóstolo Pedro, ele vai falar com os homens, irmãs, olha que coisa extraordinária o que Pedro fala. Pedro, ele não fala de uma fragilidade não, pelo contrário, olha aqui, 1 Pedro capítulo 3, as nossas traduções, ela traz assim uma expressão que talvez traz uma diminuição na alma feminina, mas eu quero te mostrar algo diferente essa noite. 1 Pedro capítulo 3, no verso 7, ele diz assim, maridos,
Vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte, na nossa Bíblia aqui está mais frágil, mas na tradução original essa palavra é mais dócil. É mais dócil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Quando você, mulher, tenta entrar no desafio, na afronta com seu esposo, você está tirando e roubando dele a salvação dele. Sabia disso? Porque você está tirando ele do lugar da essência do sacerdócio. Ao invés de ser dócil e ajudá-lo, como o judeu trata aqui, né? A mulher, a tua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera, ou seja, como uma parte dócil, bonita e tudo mais. Ao invés de você fazer isso, você está tirando dele a salvação. Porque quando você age de outra forma, entra na afronta, ele perde o sacerdócio. Quando ele perde o sacerdócio, ele não trata você como uma parte mais dócil, Deus não ouve as orações dele. Se não ouve as orações dele, a sua casa sofre o dano e ele também. E aí? É disso que a Bíblia está falando? Então, irmãs, sejam sábias. Sejam sábias. Pastor, o senhor não conhece o homem que eu tenho, pastor. Mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Se talvez o homem que você tem não é o que você sonhava, o Deus que você serve é o Deus que te criou, te fez e te chamou. E que o fez, criou e o chamou também. E você continua sendo tola indo para a afronta com ele. Por isso que a Bíblia chama de tola. A Bíblia trata a mulher, quando ela não age dentro desse processo, como tola. Então, quando Salomão, ele traz essa expressão do Salmo 128, ele é curioso, Salomão, quando Davi traz a expressão do Salmo 128, é curioso porque ele coloca no homem o temor, né? O peso pelo temor, ele coloca na mulher o peso pela sabedoria, para que tudo isso redunde no propósito na vida de quem? Dos filhos, que é o resultado da casa. Os filhos na Bíblia, irmãos, é o resultado da casa. Ele é tratado como isso. E nessa expressão do Salmo 128, ele fala, e os teus filhos ao redor da sua mesa serão como rebentos da oliveira. É porque a oliveira brava que eles chamam Israel, quando estava lá eu tive o prazer de conhecer as duas oliveiras, né? A oliveira brava que eles chamam lá, ela é plantada na semente. E a oliveira, que de fato é essa de cultivo, ela é no broto. Então, o pé da oliveira, que é cultivável, no pé dela você vê muito broto ao redor. Aquilo é sinal de uma oliveira que ainda tem muito vigor, que ainda vai dar muito fruto. É disso aqui que eles estão falando. Então, tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos, querido, vai ser um resultado daquilo que a nossa casa será. Vai ser um resultado daquilo que os nossos filhos serão, vai ser um resultado daquilo que as pessoas que estão ao redor de nós. Tudo isso vai dar nesse lugar. Eu estava vendo as crianças hoje que têm uma propensão a desenvolver um homossexualismo, são crianças que não tiveram referência de pai e mãe. Você vê o tanto que isso é grave. Uma criança que não tem referência de pai e mãe, ela tem, a possibilidade dela entrar nesse caminho é muito maior, porque ela não tem o conhecimento da função do pai, da função da mãe, do que é família, do que é estrutura familiar. Então nós temos uma responsabilidade, não só, o nosso sacerdócio, ele traz uma responsabilidade não só sobre a nossa casa, mas é sobre a nossa casa, sobre as pessoas que estão ao redor de nós, sobre amigos, sobre colegas, sobre pessoas que passarem pela nossa vida. O seu sacerdócio como marido, o seu sacerdócio como esposa, para que isso reflita no sacerdócio dos seus filhos. Porque assim como Deus fez com Jessé, Deus pode olhar para qualquer um de nós e dizer, eu me provi de um profeta, me provi de um pastor, me provi de um evangelista, me provi de um mestre, me provi de dentro da casa de fulano.
Eu tenho dito isso para Deus, sabe? A minha casa é um lugar de provisão para as coisas eternas de Deus. E eu não vou abrir mão disso. Amém? Vou parar por aqui, tem algumas coisas que eu queria falar, mas nosso tempo aqui estourou. Depois a gente continua, a gente fala mais sobre esse assunto. Mas a estrutura familiar é a expectativa do coração de Deus. Deus ele sempre apostou nisso. Tanto que, presta atenção no que eu vou te falar agora. Olha para mim, eu não estou terminando ainda não, irmãos. Eu falei que eu ia parar o que eu estou pregando aqui. Eu quero que você entenda algo. A estrutura familiar é algo tão forte no coração de Deus, que o dia que Deus decidiu que não faria mais o homem, não queria mais o homem, que Deus decidiu que acabaria com a raça humana, Deus olhou e viu que na terra existia um homem íntegro, um homem de coração puro, um homem justo, que era Noé. Deus podia ter preservado Noé, talvez com a esposa, porque os filhos eu acho que não estavam tão preparados para aquilo. Mas Deus falou: olha, Noé, eu vou preservar a sua família. Eu não vou acabar com o ser humano. É por isso que 2 homens não vai chegar a lugar nenhum, 2 mulheres não vai chegar a lugar nenhum. O propósito é homem e mulher. Deus sempre vai fazer as coisas dessa forma. Para toda Maria tem um José, para todo José tem uma Maria.